Estamos de volta com o segundo bloco do Estação de Notícias e o tema agora é Liderança 4.0. Nós vamos iniciar falando dessa série com Rafael Lauria. Coaching de Carreiras, com Rafael Lauria. Olá, Rafael, muito bom dia para você. Vamos iniciar, esse tema tratando dos 10 depósitos da conta bancária do liderado para a conquista da confiança. Muito bom dia. Bom dia, Natália. Vamos sim, a gente vai ter 3 encontros, né? Hoje, dia 26, dia 2, hoje a gente vai falar de 4, daqui a uma semana 3 mais 3. E os primeiros 4 depósitos, só para entender uma analogia com depósito em conta bancária, né? Quanto mais eu deposito, mais eu ganho confiança, quanto menos eu deposito ou retiro, eu perco muito a confiança do meu liderado. E o primeiro depósito que eu acho fantástico desse processo de plantação é procurar antes entender o que é que passa pela cabeça, ter a empatia de entender o que passa pela cabeça do teu liderado. Entender quais são os sonhos, quais são os objetivos, como é a vida desse teu liderado, né? Isso é o depósito. E qual é a retirada? A gente sempre vai tratar nesses três tópicos, né? Depósito, retirada, o preço a pagar, são 4 tópicos, e princípios internalizados. A retirada é eu querer ser entendido antes. Quando eu trato com o meu liderado com o pensamento de querer, antes de qualquer coisa ser entendido, eu estou fazendo uma retirada porque eu não estou fazendo o depósito desse princípio, né? Que é o de buscar entender o que passa pela cabeça para poder, inclusive, saber me comunicar melhor com essa pessoa. E qual seria o caminho mais certo para iniciar esse processo? Vamos colocar ali, dando as dicas do primeiro passo para a gente entender e encontrar essa confiança. Tem sempre um preço a pagar. Em tudo que você planta, você tem que entender que tem um preço a pagar, né? Você tem que ter uma habilidade e botar em prática essa habilidade. No caso do depósito procurar antes de entender, é você buscar baixar a impaciência, baixar o seu ego, mitigar a sua pauta para entender a pauta do outro, tá? E tem um princípio internalizado aí, que é o princípio do entendimento mútuo. Eu buscar me colocar no lugar do outro. É sempre assim, um preço a pagar para que eu colha lá na frente um fruto da liderança. E é engraçado, né, Rafael, que são etapas que às vezes é difícil para o próprio ser humano reconhecer as suas atitudes, reconhecer esses fundamentos, né, para você tocar a sua vida. Sem dúvida. Agora, qual seria o segundo depósito? Cumprir promessas, ser íntegro. Tem o princípio aí, é o princípio da integridade. Eu só prometo, a gente aprende isso com nossos pais, né? Só prometa se for cumprir. Então esse é o segundo depósito. Qual é a retirada? Quando você quebra, quando você promete e não cumpre, quando você diz, olha, eu te prometo que eu vou ser melhor, que eu vou tentar te entender, que eu vou buscar me colocar no seu lugar e não cumpre essa promessa para o seu liderado. Isso é uma retirada muito grande. E o preço é aumentar o humor, né? Sempre estar bem humorado dentro desse processo, controlar os sentimentos e as emoções e dedicar tempo para esse cumprimento, de cumprir aquela promessa, né? Através do princípio da integridade e de executar, entrar em ação. Agora, se nesse segundo depósito eu falhei com as minhas promessas, eu não consegui cumprir, tem algum ponto ali que dá para a gente tentar corrigir? Importante isso, porque claro que nós somos falhos e podemos errar. Isso é outro princípio muito importante, né? Você não se culpar o resto da vida. Obviamente que a integridade, Natália, nessa área faz toda a diferença. Quando você, por exemplo, prometeu e não cumpriu, reconhecer isso e dizer, poxa, olha, eu falhei, me perdoe. A gente vai falar sobre esse depósito do pedir perdão, do pedir desculpas, acho que no nosso segundo ou terceiro encontro. Mas ele é um grande corretor do não cumprimento de promessa. Obviamente, eu não posso mudar o jogo e sempre estar pedindo desculpas quando eu firmo mesmo meu pé no cumprir minhas promessas e consigo, na maioria das vezes, fazê-lo, ou eu não faço. Melhor que não faça, até me preparar melhor para isso. Entende? Para não ficar também sempre quebrando as promessas que faz e pedir desculpa toda vez. Daí você perde a credibilidade. Então não tem que ser o contrário. E acabar ficando sem aquele propósito, né? Como você mesmo falou, a credibilidade. Mas existe também, né, Rafael, um terceiro depósito que ele fala de honestidade. Esse é legal, honestidade e franqueza. Isso tem a ver com o princípio da integridade, né? A honestidade você, quando é honesto, mesmo que você vá perder alguma coisa com aquilo, e diga assim, poxa, olha, eu perdi aquele time, eu realmente não fiz o que deveria ter feito, isso dentro de uma razoabilidade, é honesto na hora de se posicionar, é muito melhor
do que você querer maquiar ou tentar, como a grande retirada aqui, né? Manipular lisonjeiramente a outra parte, mentindo, falando alguma coisa para... É incrível como isso funciona, Natália. Eu já cometi os dois erros, né? Eu já cometi, aliás, esse erro de um dia achar que eu pensar o que iam pensar de mim e aí não ser tão honesto e íntegro. E eu quebrei a cara. Então eu posso te dizer por experiência própria que esse depósito da honestidade e franqueza é fundamental no processo de liderar. Tem pessoas, Rafael, que não ligam tanto, né, para o que vão pensar de ti. Ah, não me importa o que fulano vai pensar de mim, o que importa é que meus pais sabem de mim, a minha família, Sim. enfim. E isso, o quanto que pode atrapalhar na vida dessa pessoa com relação aos depósitos? Quando não há equilíbrio, quando eu faço as coisas passando como um rolo compressor por cima das pessoas, dos sentimentos e tudo. Não, eu tenho que ter essa consciência de que eu sei da minha integridade e faço isso com base nesse princípio, mas também sei o quanto eu tenho que saber tratar. Tem uma frase para mim fundamental que é: seja cruel com os problemas e suave com as pessoas. Eu não posso sair passando por cima de tudo das pessoas só porque eu tenho um objetivo a ser alcançado. Eu tenho que encontrar um equilíbrio. Eu também não posso deixar de querer alcançar o objetivo para também agradar as pessoas. Então, esse é o ponto fundamental nesse processo de construção. Agora nós temos um quarto depósito, né? Qual seria esse? Esse é legal demais, que é a bondade e a cortesia. Isso é muito show quando você exatamente usa essa frase na prática. Seja cruel com os problemas ou com os desafios e seja suave com as pessoas. Qual é uma grande retirada numa relação de liderança? Quando você é descortês com aquela pessoa, usa com maldade. Isso realmente deixa qualquer um magoado no processo. Então eu tenho que saber lidar com as pessoas, tem que ser educado. Isso a gente não aprende nas faculdades, isso a gente não aprende nas empresas, isso a gente aprende em casa. Ou então, tomando a decisão de agir daqui para frente com base nesse princípio. É muito show de bola. E o preço a pagar é tempo, percepção, de se auto-perceber no processo, de dizer assim, eu não estou dando o melhor para ser cortês com aquela pessoa, né? Tá antenado, né? E o princípio é ter visão, valores, integração e botar em prática, executar esse quarto depósito. Então, os quatro depósitos, né? Procurar antes entender do que ser entendido, cumprir promessas do que quebrar promessas, honestidade e franqueza do que manipulação lisonjeira e bondade e cortesia do que maldade e descortesia. São os quatro depósitos dessa semana. Muito legal, Rafael, até mesmo porque nós estamos tratando, né, de liderança 4.0 e assim, dentro desses processos da liderança, você como acabou de trazer aqui na nossa coluna, cumprir as promessas, procurar antes entender o que a gente pode estar passando assim meio que imediato para os nossos ouvintes, como um primeiro passo dessa liderança 4.0. Busque saber. Que é o ponto inicial e mais importante. Busque saber quais são os princípios que regem isso, para você não se tornar um manipulador no processo. Eu acho que é isso que as pessoas devem buscar nesse processo de autoconhecimento. Você está se autoconhecendo, quais são os princípios que serviram pelos filósofos há mais de 2000 anos atrás, servem hoje e vão servir para daqui a 1000 anos, 2000 anos, porque independente do tempo e do local, são princípios. Então, como eles são sólidos, eu tendo ele como base, eu vou usar isso aqui como deve ser usado, não como um manipulador. Porque, por exemplo, ser bondoso e cortês pode ser uma técnica para influenciar as pessoas, mas sem viver o princípio de realmente querer servir o outro com essa bondade, com essa cortesia, não vai fazer diferença. Isso aqui não é uma técnica para eu manipular pessoas. Isso aqui é para eu viver, eu ser alguém realmente modificado, né, me autoconhecendo, para poder influenciar pessoas em direção a algo que realmente vale a pena ser vivido. Tanto para mim quanto para o outro. Porque não adianta, Natália, a gente querer fazer as coisas por fazer, só porque eu quero ganhar dinheiro. Não, eu quero servir. E isso não tem preço. Agora, Rafael, uma dúvida, essa liderança de você servir e você ser educado e gentil, não é você ser bonzinho para aquela pessoa que ela vai sobressair, né? Exatamente, até porque você tem que ser justo no processo e analisar as questões como devem ser analisadas. Agora, como eu falei, seja cruel com o problema, com aquele desafio, mas seja suave para levar aquela pessoa a enxergar o que você está enxergando, para ela poder ser melhor. Porque essa é a busca. Tudo isso que a gente está discutindo aqui é para eu me transformar no caminho, para poder transformar outras pessoas e assim por
por diante, não só fazer a coisa pela coisa. Então, para que as pessoas sejam transformadas e as influenciem nessa direção, é óbvio que eu tenho que viver esses princípios e fazer esses depósitos, né? Evitar ao máximo fazer as retiradas. As retiradas podem ser feitas? Até podem, Natália. Só que no caminho eu vou corrigindo esse processo, porque eu não sou 100%, eu tenho minhas falhas também, mas pelo menos eu tenho a consciência e assim eu vou depositando sucessivamente até me tornar uma referência de líder para aquela pessoa e ela poder me ouvir e eu poder influenciá-la positivamente. E não basta você só ser o líder, né? Você precisa ter essa educação, saber lidar com as pessoas, ser gentil e também ser cruel no momento que você precisa ser. Com os problemas, não com as pessoas. Sempre assim, com os desafios. Esse é o grande segredo. Você entender que aquilo lá atrapalha e eu preciso eliminar, mas levando as pessoas com todos esses princípios a ser uma pessoa melhor para atingir objetivos, para ser uma pessoa transformada junto com você. Muito obrigada, Rafael Lauria. E com isso, vamos agora para as notícias do Repórter CBN. Repórter CBN.